Olá, povo de Deus! Seguinte, olha, hoje vamos entrar numa das partes que eu mais amo de administração financeira e orçamentária, dentro do direito financeiro, tá? Chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF, que foi concebida pela Lei Complementar número 101 de 2000. Preste atenção, olha, essa é a única lei no Brasil, uma das poucas pelo menos, que eu respeito e considero que seja realmente séria e direcionada para o interesse público. Talvez seja por isso que ela tiveram tantas oposições na época que ela foi elaborada e até hoje tentam minar ela de todas as formas, infelizmente, tá? Preste atenção, não tem como eu aprender a lei de responsabilidade sem saber qual era o contexto histórico onde ela foi criada, tá? Então olha só, para entendermos isso, primeiro vamos à situação em termos históricos, tá? Vamos analisar a origem histórica, tá? Ou seja, o contexto histórico. O contexto histórico. O contexto histórico é que ela foi instituída, tá? Ela foi instituída durante o governo do Fernando Henrique, tá? Foi criada durante o governo do Fernando Henrique, tá? Preste atenção, ela foi criada disso. E qual era a situação do país, tá? A situação do país era uma maravilha, olha como era boa, tá? Primeiro, altíssimo endividamento público, endividamento público, tá? Tanto interno como externo. Segundo, excesso de gastos com o pessoal, tá? Então, quando foi feita a análise dessa época, tá? Que verificou-se que o gasto com o pessoal era o gasto público mais alto que existia, tá? E inclusive viu-se que gastava e era uma forma que era descontrolada, não existia controle nenhum, tá? Quando eles foram apurar os gastos com o pessoal, até hoje infelizmente isso acontece, viram o valor despendido com o pessoal e detalhe, distribuído de forma incorretamente entre o pessoal. Ou seja, você pega, e até isso infelizmente até hoje acontece, você tem um disparato muito grande entre salários na área executiva, na área executiva, na área judiciária e na área legislativa, para desempenharem funções semelhantes, tá? Era uma completa descabível a forma como era utilizada os recursos para pagamento de pessoal, tá? Além disso, desvio de finalidade dos gastos públicos. Ou seja,
você verificava que quando gastava os recursos públicos, você gastava e não conseguia o quê? Alcançar a finalidade desse gasto, que é atender às necessidades da sociedade. Próximo. Irresponsabilidade de gestão, tá? Irresponsabilidade de gestão, ou seja, estavam gerindo as contas públicas de uma forma completamente irresponsável, tanto que acarretou o quê? O altíssimo endividamento público. Próximo, desequilíbrio fiscal entre receitas e despesas, tá? Então existia um completo desequilíbrio entre o que você gasta com o que você recebe para pagar esses gastos, que acarretou no altíssimo endividamento público, tá? Depois, ausência de normatização das finanças públicas e punições pela utilização irresponsável dos recursos públicos. Tá? Então essa era a situação legal que o Brasil se encontrava, ó. Altíssimo endividamento público, excesso de quê? De gastos com o pessoal, desvio de finalidade dos gastos públicos, irresponsabilidade de gestão, desequilíbrio fiscal entre receitas e despesas, ausência de uma normatização, de uma norma clara sobre finanças públicas, tá? E, inclusive, isso foi exigido na própria Constituição de 1988. Lá no artigo 63 fala: lei complementar disporá sobre finanças públicas. Ela foi definida na Constituição, mas ninguém tratou do assunto. E formas de punições pela utilização irresponsável dos recursos públicos, tá? Ou seja, por gerar o quê? Um desequilíbrio nas contas públicas e não acontecer nada. Ou seja, o Estado continuar, por exemplo, o Estado, o município, continuar recebendo transferência de recursos da União, sendo que estão agindo de completa irresponsabilidade ao tratar as contas públicas, tá? Então vamos lá. Então, essa foi a situação do país, tá? Então, o que acontece? Você tem o quê? A necessidade, tá? De criar um plano para tentar resolver isso. Como a gente está vendo o contexto histórico, essa situação tentaria pelo menos ser iniciada a solução dela com o quê? Durante o plano Bresser,
tá? O plano da nova gestão pública. Nova gestão pública. O famoso plano Plécia, durante o governo de Fernando Henrique, tá? E aí o que acontece? Preste atenção. Nós tivemos que regulamentar a definição da Constituição, tá? Então agora que vimos o contexto histórico, dá para se notar que existe realmente a necessidade urgente de quê? De definir uma legislação sobre finanças públicas, tá? Para regulamentar o que? Limitação de gastos, definição de objetivos claros e garantia de cumprimento, tá? Então, o que acontece? Já existia a definição na própria Constituição, aonde o segundo é a coisa que vamos ver sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, é a fundamentação legal, tá? O que motivou a gente está vendo aqui, tá? Agora nós temos que ver a fundamentação legal. Da onde vem isso? Isso vem da própria Constituição Federal, tá? Lá na Constituição Federal nós temos o título 6. O título 6, que é tributação e orçamento, tá? Da tributação e do orçamento. Da tributação e do orçamento. Aí lá nós temos o capítulo 2, que justamente trata sobre finanças públicas. E este capítulo vai do artigo 163 até 169, tá? Aí o que acontece? Em especial, tá? A fundamentação, ela vem a partir daqui, vem a partir da Constituição Federal, tá? Do título 2, lá no título 6, perdão, capítulo 2, que vai tratar justamente de finanças públicas. Aí, em especial, nós temos o artigo 163, que fala assim, ó: lei complementar disporá sobre. Aí tem lá, logo no inciso 1º, sabe o que? Finanças públicas. Disporá sobre finanças públicas, dívida pública, concessão de garantias, tá? Emissão e resgate de títulos públicos, que é relacionado à dívida, fiscalização, tá? Isso é só para vocês entenderem da onde vem em si a legalização, a necessidade legal definida pela lei da criação de uma lei complementar para definir normas de finanças públicas, tá? Ficou claro? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Entender em que situação, em que contexto histórico a lei de responsabilidade fiscal foi
criada e que ela estava durante o governo de tal pessoa, qual a situação do país e qual a fundamentação legal para a criação da lei de responsabilidade fiscal, tá? Aqui diz, ó, lei complementar disporá, lei complementar número 101 de 2000. Ela esgota o assunto? Não. Ela faz o quê? Faz com que percam a validade, por exemplo, a Lei 4.320? Não. Ela complementa essa normatização, essas normas, dentro de aspectos específicos, tá? Então, a lei de responsabilidade fiscal, já caiu isso em prova, ela não substitui as determinações da Constituição, nem determina ou nem faz acabar a validade, não é substituta da lei da lei 4.320, tá certo? Porque tem aspectos diferentes. Isso é uma lei complementar, ou seja, é para normatizar algo que estava falho, tá? Incompleto, ou para definir claramente o que não está tão claro, não está tão fácil o entendimento. Por isso que é uma lei complementar. Ficou claro? Então, copia, por favor. Continuando, pessoal, então nós já vimos o contexto histórico da lei, a fundamentação legal para a criação dela. Agora, ó, vamos para o conceito do que seria a nossa amiga Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, ó, a Lei de Responsabilidade Fiscal é o código de conduta, é o código de conduta para gestores públicos que passam a obedecer normas e limites para administrar as finanças, prestando conta de quanto e como gastou e como gastou os recursos da sociedade. Tá? Então é um código de conduta, forma de agir, segundo ética e segundo normas, tá? Que passam a obedecer normas, tá? Então esse código de conduta ele traz normas e limites para administrar as finanças públicas, prestando contas de quanto e como gastou os recursos da sociedade, tá? Aí o que acontece? Olha só. Qual é a função da Lei de Responsabilidade Fiscal? A função dela é estabelecer normas para finanças
públicas, normas para as finanças públicas voltadas para responsabilidade fiscal, tá? Detalhe, aqui, essa função foi definida no artigo 1º da LRF. Então, lá no artigo 1º da LRF está escrito isso: estabelecer normas para finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, tá certo? E lá diz o quê? Que fundamentação legal. A fundamentação legal, que é aquela que a gente viu, que é o título 6, capítulo 2, da Constituição Federal, que a gente viu. Título 2 é de da tributação e do orçamento, capítulo 2 das finanças públicas, tá? Onde temos o artigo 163, que definiu que lei complementar disporá sobre finanças públicas, tá certo? Agora, preste atenção, nós adotamos aqui dois termos que de repente não são comuns no seu linguajar: finanças públicas e responsabilidade fiscal. Se essa é a função da LRF, não tem como você entender a LRF sem saber o que são finanças públicas e o que é responsabilidade fiscal, tá? Então, olha só, finanças públicas é uma ciência, tá? Finanças públicas é uma ciência. Finanças públicas. E essa ciência, tá? Ela é composta pela, abrange, tá? É composta pela política monetária, fiscal, cambial e contábil, tá? Abrangendo a Constituição, a captação, abrangendo a captação de recursos pelo Estado, sua gestão e seu uso para atender as necessidades da coletividade e do próprio Estado. Tá? Então, essa ciência, ela analisa a forma de captar recursos e define qual a melhor forma, baseado em uma política contábil, fiscal, que é a partir de receitas e despesas, monetária, cambial, tá? Para atender o que? Ela busca esses recursos para atender a necessidade da sociedade e do Estado em si. Vamos lá, ó. Isso são finanças públicas. Então, a função dela é estabelecer normas
para conduzir isso aqui. Depois nós vamos ver o que? O que seria responsabilidade fiscal. O que seria a chamada responsabilidade fiscal? A responsabilidade fiscal é a ação planejada e transparente, tá? Ação planejada e transparente, tá? Transparente em que se previnem riscos, e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Tá? Isso aqui é muito legal, certo? A responsabilidade fiscal é parar com esse imediatismo dos governantes, tá? A responsabilidade fiscal, ela é justamente uma ação planejada e bem transparente em que se previnem o que deixam-se claro os riscos que tem. Por exemplo, na LRF é muito legal que você vê isso aí. Lá na LDO, que está no artigo 4º da LRF, quando fala da LDO, diz no parágrafo 2º, tá? Do artigo 4º, porque o artigo 4º é da LDO, no parágrafo 2º fala, certo? Que a LDO, ou no parágrafo 3º, desculpa, tá? O parágrafo 1º e 2º vão falar do anexo de metas fiscais, e o parágrafo 3º fala sobre o anexo de riscos fiscais, tá? Ou seja, justamente na responsabilidade fiscal em si, tá? Então não tem como não falar que não tem o que? Mecanismo de responsabilidade fiscal na lei de responsabilidade fiscal, tá? Porque a conceituação que se tem sobre responsabilidade fiscal é que ela é uma ação planejada e transparente que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de alterar o equilíbrio das contas públicas, tá? Ficou claro para vocês? Copia rapidinho. Vai lá, pessoal, ó, já vimos o contexto histórico onde foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive vendo a situação do Brasil na época da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando ela foi criada. Vimos a fundamentação legal e inclusive confirmamos depois que a fundamentação legal é dada na própria LRF, no artigo 1º dela. Vimos o conceito e vimos qual é a função que está definida lá no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Agora, nós vamos ver nosso quinto tópico. Quais são os objetivos da LRF, tá? Quais são os objetivos dessa criança? Ó, objetivo primeiro dessa criança é justamente estabelecer, que é a própria função dela, estabelecer, é um objetivo, normas de finanças públicas. Tá? Isso é a própria função da LRF. Segunda, consolidar normas e regras
já existentes. Eu falei sobre isso com vocês. Ou seja, normas que estão lá na Lei 4.320, tá? Normas que estão na Constituição Federal e outras mais, tá? Então é consolidar essas normas. Depois, consagrar os princípios constitucionais. Os princípios constitucionais. Ou seja, vai revitalizar os princípios constitucionais sobre o próprio orçamento e da própria administração pública, os princípios da administração pública, tá? O que mais ela tem como função? Transparência, ou como objetivo, transparência e responsabilidade. Transparência e responsabilidade. Responsabilidade no uso de recursos públicos. De recursos públicos. Não, no uso, até mesmo porque a transparência, não só para mostrar o que pretende, mas o que fez, tá? E temos lá o próximo conceito é gerar informações e orientar a limitação, tá? E orientar a limitação de gastos. É um dos objetivos dela, tá? Então, é dar instrumentos para que você saiba quando é que você tem que limitar os gastos, tá? E temos também como função estabelecer, muito importante, estabelecer forma de punição pela utilização irresponsável dos recursos públicos, tá? Então, ó, ela estabelece normas de finança pública, que é a própria função da LRF. Consolida normas e regras já existentes, tá? Que eu já tinha falado para vocês. Consagra os princípios constitucionais da administração pública relacionada à tributação e relacionada ao orçamento. Transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos, tá? Então ela vai definir o que? Normas de como usar o que? Os recursos públicos. Aí, inclusive, ela estabelece também o contrário, a forma de punição pela utilização irresponsável, por fazer o contrário ao objetivo dela e gerar informações e orientação para a limitação de gastos, tá? Vamos lá, continuando. O sexto, nós vamos ver os princípios da nossa amiga, os princípios, tá? Os princípios da nossa amiga LRF, tá? Quais são os princípios da LRF? Primeiro, equilíbrio entre receitas e despesas, que é o princípio básico das finanças públicas, não gastar mais do que recebe, tá? Segundo princípio é em relação ao trazido, que é o princípio da responsabilidade fiscal, tá? Responsabilidade fiscal,
da responsabilidade fiscal. Próximo princípio que nós temos é relacionado a limitação de gastos e endividamento. Ou seja, um controlador dessa torneira, tá? De gastos e endividamento. Próximo princípio que que ela se baseia é na objetividade. Como assim, professor, objetividade? Terá que ficar claro que o orçamento é para atender determinadas metas que foram definidas para serem alcançadas, metas que foram propostas pelo PPA, tá? Próximo, além da objetividade, antecipação e prevenção. Antecipação e prevenção de riscos e correção de desvios. E, por fim, o princípio da transparência, tá? Então, esses são os princípios que são abordados pela RLF. Equilibrar as finanças, ou seja, equilíbrio entre receitas e despesas, uso responsável dos recursos públicos, limitação, o uso responsável acarreta outro princípio, limitação de gastos e endividamento, objetividade, ou seja, definir metas claras e cobrar o cumprimento dessas metas, antecipação e prevenção de riscos e correção de desvios e transparência, tá? Então esses são os objetivos e esses são os princípios da LRF. Copia, por favor. Desculpa, pessoal, ó. O sétimo vão ser os mecanismos utilizados pela LRF, mecanismos da LRF, tá? Para alcançar os objetivos e seguir os princípios, tá? Quais os mecanismos que ela adota? Ela adota limites de gastos com pessoal. Ela define também o que? Limites de endividamento. Também define o que? Ela define definição de metas fiscais anuais, tá? Para garantir o princípio da objetividade. Compensação das despesas obrigatórias permanentes, tá? Eles chamam normalmente os autores chamam apenas de despesas permanentes, que depois a gente vai ver que isso são as chamadas despesas obrigatórias de caráter continuado, tá? Que são despesas que serão executadas em prazo superior a 2 anos, tá? Que permanece por mais de 2 anos. E por fim, controle das finanças públicas em
ano de eleição. Na verdade, não é só no ano, tá? Ela também tem um mecanismo de controlar as finanças durante o período de eleição, no fim do mandato de um, no início do mandato do outro, tá? Então ela faz todo esse controle, tá? Agora sim, pode copiar, porque nós vimos os objetivos, vimos os princípios e vimos os mecanismos da LRF. Aí na próxima aula a gente vai ver quais são as premissas, certo? Que são os eixos da LRF. Vamos ver também quais são, qual é a estrutura, o conteúdo da LRF. E vamos ver também a abrangência, tá? E uma coisa chamada receita corrente líquida, tá? Então, copia para a gente finalizar essa primeira parte da LRF.